Anjos. Os supernafins secundários são ministros dos 7 circuitos planetários do universo central. Parte deles está devotada ao serviço dos peregrinos do tempo, e a metade de toda a ordem está designada para o aperfeiçoamento dos peregrinos da eternidade. No paraíso, os supernafins secundários trabalham nos 7 grupos seguintes: ajudantes dos peregrinos, guias da supremacia, guias da Trindade, os descobridores do Filho, os guias do Pai, os assessores e conselheiros e os complementos do repouso. Cada um desses grupos de trabalho tem anjos de todos os 7 tipos criados, e um peregrino do espaço é sempre tutorado por um supernafim secundário. Quando vós, mortais de Urântia, alcançardes Avona, certamente sereis pilotados por supernafins. Eles são especialmente qualificados para entender-vos, confortar-vos e assistir-vos em todos os vossos esforços para alcançar a perfeição do paraíso. A aptidão para compreender é o passaporte dos mortais para o paraíso. A vontade de acreditar é a chave de Avona. A aceitação da filiação e a cooperação com o ajustador residente são o preço da sobrevivência evolucionária. O primeiro dos 7 grupos de supernafins secundários que será encontrado é o de ajudantes dos peregrinos. Aqueles seres de entendimento rápido e compaixão ampla que acolhem os ascendentes muito viajados do espaço nos mundos estabilizados do universo central. Esses ajudantes dos peregrinos, atuando no 7º círculo dos mundos de Avona, conduzem o seu trabalho para com os mortais ascendentes em 3 divisões maiores. A primeira, a compreensão suprema da Trindade do paraíso. A segunda, a compreensão espiritual da interassociação Pai-Filho. E a terceira, o reconhecimento intelectual do Espírito Infinito. O tempo é de pouca importância nos círculos de Avona. No momento mesmo em que o teu companheiro superáfico te considerar competente para adentrar ao próximo círculo, tu serás levado perante os 12 ajudantes do 7º espírito do circuito. Ali será requisitado de ti que passe nas provas do círculo. Quando terminar o trabalho do círculo mais externo de Avona, e o método apresentado estiver sobre mestria, os ajudantes dos peregrinos levam os seus tutelados para o mundo piloto do próximo círculo e os entregam aos cuidados dos guias da supremacia. Os ajudantes dos peregrinos sempre permanecem por uma temporada para cuidar que a transferência seja tão agradável quanto proveitosa. Quando transladados do 7º para o 6º círculo e colocados sob a supervisão imediata dos guias da supremacia, eles funcionam apenas no 6º círculo do universo central. É nesse círculo que os seres ascendentes conseguem uma nova compreensão da divindade. Quando os guias da supremacia consideram que os seus discípulos estejam maduros para prosseguir no seu avanço, eles levam-nos diante da Comissão dos 70. É um grupo misto que serve de banca examinadora no mundo piloto do circuito número 6. Após satisfazerem a essa comissão quanto à sua compreensão do Ser Supremo e da Trindade da Supremacia, os peregrinos são confirmados como prontos para o translado ao 5º circuito. Os guias da Trindade são os ministros incansáveis do 5º círculo de aperfeiçoamento de Avona, para os peregrinos em avanço do tempo e do espaço.
Sob a direção dos guias da Trindade, que os peregrinos recebem a instrução avançada a respeito da Trindade Divina, nos seus preparativos para o intento de realizar o reconhecimento da personalidade do Espírito Infinito. Os guias da Trindade são extremamente fiéis e eficientes, e cada peregrino recebe a atenção não dividida de um supernafim secundário pertencente a essa ordem e desfruta de todo o seu afeto. Após completarem o curso de aperfeiçoamento nesse circuito, os guias da Trindade levam os seus discípulos ao mundo piloto e apresentam-nos diante de uma das muitas comissões trinas que funcionam como examinadoras e certificadoras dos candidatos à aventura da deidade. Quando seus tutelados tiverem tido êxito nessa fase da aventura da deidade, os guias da Trindade preparar-se-ão para transferi-los ao ministério dos descobridores do Filho, no quarto círculo de Avona. O quarto circuito de Avona é chamado algumas vezes de Circuito dos Filhos. Dos mundos desse circuito, os peregrinos ascendentes vão ao paraíso para conseguir um contato de compreensão com o Filho Eterno, ao passo que, nos mundos desse circuito, os peregrinos descendentes alcançam uma nova compreensão da natureza e da missão dos filhos criadores, no tempo e no espaço. Os descobridores do Filho são os ministros superáficos dos mortais ascendentes no quarto circuito. Além do trabalho geral de preparativos para os seus candidatos para uma compreensão das relações do Filho Eterno com a Trindade, esses descobridores do Filho devem instruir tão plenamente os seus pupilos para que eles obtenham êxito, primeiro, na compreensão espiritual adequada do Filho, segundo, no reconhecimento satisfatório da personalidade do Filho, e terceiro, na diferenciação de modo adequado entre o Filho e a personalidade do Espírito Infinito. Quando a alma do peregrino alcança o terceiro círculo de Avona, ela fica sob a tutela dos guias do Pai, os mais antigos, altamente hábeis e mais experientes de todos os ministros superáficos. Nos mundos desse circuito, os guias do Pai mantêm escolas de sabedoria e colégios de técnica, onde todos os seres que residem no universo central servem como instrutores. O teste do tempo está quase chegando ao fim. A escalada para a eternidade já foi quase inteiramente percorrida. Os dias de incerteza estão por terminar. A tentação de duvidar está desaparecendo. A injunção de ser perfeito foi obedecida. Da parte mais baixa da existência inteligente, a criatura do tempo e de personalidade material ascendeu até as esferas evolucionárias do espaço, provando assim a viabilidade do plano de ascensão e demonstrando para sempre a justiça e a retidão do comando do Pai Universal às suas criaturas inferiores dos mundos. Sede perfeitos, como eu próprio sou perfeito. Os assessores e os conselheiros superáficos do segundo círculo são os instrutores dos filhos do tempo a respeito da carreira da eternidade. Alcançar o paraíso subentende uma responsabilidade de uma ordem nova mais elevada, e a permanência no segundo círculo proporciona oportunidade ampla de receber o conselho colaborador desses devotados supernafins.
Os peregrinos são levados, então, pelos conselheiros do círculo, perante os comandantes das designações no paraíso, e são remanejados para os serviços do tempo nos mundos do espaço, e com alegria e contentamento encaminham-se às tarefas de dias e idades anteriores. Para os peregrinos que obtiveram êxito no segundo circuito, o estímulo da incerteza evolucionária chegou ao fim, mas a aventura do compromisso eterno ainda não começou, e, ainda que a permanência nesse círculo seja tão totalmente agradável e altamente proveitosa, falta-lhes um pouco do entusiasmo antecipador vivido nos círculos anteriores. Muitos são os peregrinos que, nessas ocasiões, olham para trás, para a imensamente longa luta, com uma saudade jubilosa, realmente desejando pudessem voltar aos mundos do tempo e começar tudo de novo, exatamente como vós mortais, quando, ao chegardes a uma idade avançada, algumas vezes olhai para trás, para as longas lutas da juventude e dos primeiros anos de vida, e verdadeiramente desejáveis poder viver vossas vidas uma vez mais. Quando esses peregrinos ascendentes, que alcançaram o Pai Universal, completam a experiência do segundo círculo, os seus guias dos graduados, sempre prestativos, emitem a ordem admitindo-os ao círculo final. Esses guias conduzem pessoalmente os seus tutelados ao círculo interno e ali colocam-nos sob a custódia dos complementos do repouso, a última ordem de supernafins secundários designados ao ministério aos peregrinos do tempo, nos circuitos dos mundos de Avona. Grande parte do tempo de ser um ascendente no último circuito é devotado a uma continuação dos estudos dos problemas iminentes para a residência no paraíso. Uma hoste grande e diversificada de seres, na sua maioria não revelados, é residente, permanente ou transitoriamente, desse anel interno dos mundos de Avona. E a combinação dos tipos assim múltiplos proporciona aos complementos superáficos do repouso um ambiente rico de situações, as quais eles utilizam efetivamente no aprimoramento da educação dos peregrinos ascendentes, especialmente com respeito aos problemas de adaptação que muitos grupos de seres têm ao se encontrarem no paraíso. Os complementos superáficos do repouso não estão empenhados na educação deles, tanto quanto estão em promover uma relação de entendimento entre os diversos grupos. Do paraíso, os mortais receberão o comando: sede perfeitos, como vosso Pai no paraíso é perfeito. Para esses filhos trinitarizados do corpo conjunto, os supernafins supervisores nunca cessam de proclamar: sede compreensivos para com os vossos irmãos ascendentes, do modo que os filhos criadores do paraíso os conhecem e os amam. E agora, culminando a carreira de Avona, ao adormecerdes no mundo piloto do círculo mais interno, vós, mortais, não ireis sós para o repouso, como fizestes nos mundos da vossa origem. Quando fechastes os vossos olhos no sono natural do falecimento mortal, nem como fizestes quando entrastes no longo transe, no trânsito preparatório para a vossa jornada até Avona. Agora, ao preparar-vos para o repouso de realização, ao vosso lado caminha o vosso companheiro de longo tempo, desde o primeiro círculo, o majestoso complemento do repouso, que se prepara uno convosco para entrar no sono, como uma garantia dada por Avona
de que a vossa transição está completa e de que vós esperais apenas os toques finais da perfeição.